Olá, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre autorresponsabilidade e gestão de emoções. Eu vou começar de trás para frente. Ontem eu entrei numa cirurgia de uma criança de 1 ano e 6 meses. E operar uma criança é sempre um desafio. E aí o pai chegou junto, estava extremamente emocionado. E eu ali olhando para aquele pai pensando, né, se fosse o meu filho, um tumor no fígado, ia passar por uma cirurgia de alta complexidade. E separei o material, sempre separo o material com toda atenção. Escolhi essa profissão há uns anos atrás. E ali dei o meu melhor. No domingo participei de um evento com vários palestrantes e a Elaine Orives, ela falou: eu levanto todos os dias e volto para casa e eu tenho que olhar e dizer assim, que o universo, hoje você ficou devendo. Porque eu entreguei o meu melhor. E tudo bem. Conheci novos médicos, alguns médicos que vieram ajudar o meu chefe. E a gente realizou aquele procedimento, né, com aquela criança, com toda a sua complexidade. Pessoas que tinham uma conexão e uma integração para trabalhar juntos. Eu pude somar naquela equipe. À tarde, meu chefe fez uma publicação e me marcou lá, agradecendo a cooperação da equipe. E o que isso significa hoje para mim, né? Eu também tive um começo. Lá no início, quando eu iniciei na instrumentação cirúrgica, muitas pessoas disseram que seria muito difícil. Meu pai, mecânico, motorista de táxi, depois, mais velho, ele começou a estudar, fez pedagogia, fez contabilidade, fez pedagogia. Mas meu pai tinha muita dificuldade de ter um direcionamento. E a minha mãe, secretária, atuou como assistente administrativo, braço direito nos lugares onde ela esteve, extremamente comprometida com o seu trabalho. E eu sou fruto dessa mistura, desses dois temperos. Meu pai faleceu em 2016. A minha mãe ainda está comigo nessa jornada. E ela me ensinou muitas coisas. Ela foi quem me forjou nesse processo. E vamos falar do meu começo na instrumentação cirúrgica. Quando eu comecei num momento em que eu tinha 21 anos, havia acabado de ter um filho, meu filho tinha 8 meses e eu tinha o sonho de fazer medicina. Quando eu engravidei, eu estava no processo de fazer a faculdade, de me preparar para fazer a faculdade. E eu engravidei. Naquele momento, eu embrulhei os meus sonhos ali, falei, pus no cantinho, falei, espera um pouquinho. E ali eu construí a mãe, minha mãe Flávia, olhava assim, cuidava do meu filho com toda a dedicação. Fui procurar emprego, não estava conseguindo encontrar emprego. Naquele momento a minha mãe, ela achava que eu não tinha condições de cuidar do meu filho. E eu queria mostrar que eu podia cuidar do meu filho. Que se eu cheguei até ali, se eu decidi ser mãe, que eu poderia ser essa mãe. Então, eu busquei outros trabalhos, ia para entrevista, voltava, e aquilo começou a me dar uma certa angústia. E eu falei, já sei. Pedi pro meu tio, posso ficar uma semana no seu sítio? Adorava ficar no sítio do meu tio, mas eu não sabia que eu tinha tanto medo de ficar no sítio sozinha. Mas eu tinha medo porque eu tinha medo dos bichos, de morderem meu filho, enfim. E aí eu fiquei na casa da caseira, a semana que eu fiquei no sítio. E ali naquele momento eu tive o meu momento com o meu filho, de entender os horários que ele tinha que ter, de pensar nas coisas que eu queria fazer. Vocês não podem perguntar, e o pai do seu filho? O pai do meu filho era uma pessoa que eu gostava muito e que eu estava com ele ali do lado, né, em muitos altos e baixos, mas eu tinha os meus sonhos. Nesse processo, que eu decidi, né,
naquela semana que eu ia encontrar o meu emprego. Fui em busca do jornal, cheguei no domingo, peguei o jornal, eu li o jornal todo domingo, amava ler o jornal de domingo. E aí sentei ali e fui nos classificados. Olhei ali os empregos, achei um emprego que tinha algo que eu achava interessante. Era recepcionista na área da saúde. Falei, é esse trabalho que eu quero. Eu quero entrar na área da saúde e preciso começar por algum lugar. Eu acho que aqui é o lugar. Me preparei, fui para a entrevista. Chegando lá na entrevista, tinham várias pessoas, né? Eu vinha de um processo, né, sem grana, não tinha as roupas tão legais, eu usava as roupas ainda da gravidez, porque era o que eu tinha, eram os meus recursos. Amor exigente, eu aprendi que os recursos são limitados e que você precisa atuar com os recursos que você tem. Diante... Ai, minha voz. Diante de todos esses pontos que eu citei, eu parti com coragem para conquistar aquela vaga. Entrei lá, fiz a primeira dinâmica, fui selecionada para a próxima dinâmica e para a próxima dinâmica. Falei, bom, isso é bom. Na última fase do processo seletivo, e eu não havia dito que eu tinha filho, por quê? Porque eu tinha certeza que as outras oportunidades eu havia perdido, porque eu disse que eu tinha um filho. E ter filho pequeno é sempre um desafio. Diante de toda essa situação, eles me apresentaram o que como teste final? Escreva uma redação sobre a sua vida. E naquele momento, a minha vida era meu filho, era ser mãe, era minha dedicação de mãe. E eu escrevi o que era ter um filho. E eu lembro, uma das frases que eu lembro dessa redação é que é como uma estrela que cai de repente e ilumina a sua vida. Enfim. E eu não lembro o resto do texto, mas eles me contrataram, me chamaram e disseram: a gente te contratou porque a gente te achou muito madura lendo a sua redação. Falei, muito bem. Ali começou. Aí eu conheci a Morgana, que era uma pessoa que fazia instrumentação cirúrgica, e de verdade hoje eu nem sei onde ela anda. Mas ela dizia, se você quer fazer cirurgia, a instrumentação é para você. Você tem que fazer instrumentação. E eu falei, legal. Ali naquela recepção, eu fazia o meu trabalho com o maior prazer. Conheci muitas pessoas ali, fiz excelentes amizades. Uma delas foi a doutora Célia Regina, que me acompanhou durante muito tempo e a gente ela me ajudou, eu ajudei, nós tivemos uma troca incrível ao longo da nossa existência. Acabei me afastando dela durante um tempo, exatamente por estar casada, e o pai dos meus filhos não gostava muito dessa nossa amizade. E estávamos lá, mas ela me ensinou muito. Mas quem me iniciou nessa trajetória foi uma outra médica. Não foi a doutora Luciene. Eu não vou me lembrar o nome dela agora. E ela ia ter um parto. E eu falei, nossa, é minha chance. Doutora, posso assistir seu parto? Ela falou, ai, tem certeza? Ai, vai fazer outra coisa. Vai trabalhar com informática. Vai... por que você não pensa em outra coisa? E aí eu falei, tá bom, mas eu posso assistir sua cirurgia? E lá fui eu assistir a cirurgia. Cheguei lá, ela me disse, Flávia, por favor, se você passar mal, sai da sala. Por que ela me falou isso? Eu não tinha ninguém para me socorrer ali. Eu falei, tudo bem. Ela falou, os estudantes de medicina, muitas vezes, passam mal justamente vendo cirurgia. E eu comecei a ver toda aquela movimentação. E pensei, o que eu vou ver de tão estranho nesse lugar? E aí, tem sangue e tudo, né? Então começou lá, abriu uma camada de pele, outra camada de pele. E aí, de repente, veio a criança. É tão emocionante. Não é a cirurgia mais bonita, mas naquele momento eu falei, nossa, eu quero fazer isso aí. E aí me matriculei no curso de instrumentação cirúrgica.
era o que estava mais perto da cirurgia para mim. Naquele momento, eu precisava trabalhar, para eu trocar um trabalho pelo outro, eu teria que fazer um curso que me levasse para esse lugar. E ao longo de toda a trajetória do curso, sempre alguém dizendo para mim: olha, isso vai ser difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eu ouvi isso o tempo todo. Eu detesto ouvir falar, é muito difícil. É um desafio. E o que você vai fazer para mudar isso? Autorresponsabilidade. Quais são as habilidades que eu vou desenvolver para atuar lá nesse lugar? Observa o que as pessoas que estão lá estão fazendo. Esse foi meu posicionamento. E ali nós estávamos do lado do AC Camargo, que é o centro da América Latina de ensino e pesquisa, né, para câncer, enfim. Existem outros, mas ele é um dos maiores. E eu entrei ali na época e fui ver o que era necessário para entrar lá como instrumentadora. E aí me perguntaram primeiro se eu era anestesista. E eu disse, não sou anestesista, eu sou instrumentadora cirúrgica. E tá, mas se você não é anestesista, então vai ficar mais difícil, porque para instrumentador cirúrgico a gente precisa de uma indicação, você tem que conhecer alguém na equipe. Falei, tá bom. E saí dali. Falei, mas eu vou trabalhar como instrumentadora. E era algo que eu repetia para mim todos os dias, todos os dias. Eu vou trabalhar como instrumentadora cirúrgica. Quando eu saí de lá, um tempo depois, estava fazendo cursinho, fazendo curso de instrumentação, ia começar o estágio, e já estava no estágio, e um amigo da minha mãe pediu para que eu fosse até a clínica, E eu repetia para mim mesma todos os dias: eu vou entrar na instrumentação, eu vou entrar na instrumentação. E naquela oportunidade que ele conversou com a minha mãe, ele falou: o que a Flávia tá fazendo, né? Como é que ela tá? Que eu já havia trabalhado com ele, mas não tava mais lá. Aí ela falou que eu estava fazendo instrumentação cirúrgica. E ele falou: fala para ela ir até a clínica conversar comigo. Eu esperei uns dias e fui até lá, marquei um dia e falei: doutor, tô eu aqui, né? Minha mãe disse pra eu vir até aqui, que o senhor queria falar comigo. Ele, só um minuto. Aí eu tava sentada em frente e ele ligou pra alguém, começou a conversar. Ele era padrinho de casamento de um chefe lá no AC Camargo. Nesse momento, ele falou que eu era como se fosse a filha dele. Nem eu sabia que essa pessoa tinha essa consideração por mim. E olha só como a gente constrói o network. O seu posicionamento. Nós tínhamos alguns estranhamentos, mas os estranhamentos que faziam sentido. Eu não estava ali discutindo bobagem, e não era nem de uma discussão, eram pontos de vista. E eu me posicionava. E ele percebia o meu posicionamento no sentido de fazer aquilo que tinha que ser feito da melhor forma possível. E eu fui parar lá no C Camargo. Fui lá conversar com esse chefe, o Dr. Fauser, que dava aula na medicina da Unisa. E entrei ali. Nossa, fiquei muito feliz, né, conversar com ele. Ele falou, vem aqui na sexta-feira, conversa com as meninas. Lá eu encontrei 2 instrumentadoras incríveis, que me ensinaram tudo no meu início. 3 instrumentadoras, né, porque existia lá a instrumentadora que era esposa de um dos chefes, da esposa do Dr. Pablo, a Marta. E ela sabia tudo de videocirurgia. Nós éramos donos do aparelho de videocirurgia naquela época. No começo dos anos 90 ali, 2000, aliás, né? Já estávamos em 98, no início dos anos 2000. Já havia passado uns 20 anos da chegada da videocirurgia no mercado, só que era muito recente. Então eles eram donos do rack de vídeo e nós cuidávamos de todo o material. Existia uma técnica que a gente usava para esterilizar material, que era colocar esse material embebido em Sidex, que tinha que ser lavado depois, enfim. Algumas coisas que a gente fazia para poder utilizar esse material. Aprendi muito ali, foi a minha escola. Fiquei nessa equipe por
por algum tempo e devido ao network e as conexões que eu criei dentro desse hospital, eu tive muitas oportunidades dentro de diversas equipes. E a minha jornada na Camargo foi uma jornada de muito aprendizado. Passaram-se anos, tá? Agora vamos pensar assim, todos esses anos, como eu relatei agora no começo, eu fui do transplante, eu fui do abdômen, eu fui da pelve, eu fui da gineco, e sempre buscando, primeiro, eu tinha um motivo muito forte para fazer com que as coisas dessem certo, que era sustentar meu filho, que era fazer isso dar certo. Tive meu apartamento, no começo aluguei um apartamento perto do hospital, tive o meu apartamento, recebi o reconhecimento, fui convidada para outras equipes fora, tive vários outros convites de trabalho. Até hoje, eu não paro. Eu fiquei 2 anos com meu filho em casa, anos depois, por conta de exatamente a gente, né, ter essa vida tão ocupada, não tem horário e não tinha uma rede de apoio, tá? Eu não tinha essa rede de apoio. Eu tinha muita dificuldade com o entorno, mãe, marido, enfim. E eu acabei acordando de ficar 2 anos em casa com meu filho. Foi uma decisão muito desafiadora. Nesses 2 anos, o que eu fiz? Eu tenho um instinto de liderança. Fui na escola do meu filho, a escola pública, sem muitos recursos, eu decidi fazer recreação para as crianças no intervalo. E ali a gente mudou um pouco a dinâmica dos intervalos que eram violentos, que não tinham direcionamentos, a gente tinha jogos e tudo mais, e até achavam que eu era da educação. E aí entra de novo, onde está a autorresponsabilidade e a gestão das emoções? O que eu posso fazer agora? O que é a minha parte? Autorresponsabilidade é você não ficar olhando para aquilo como um problema e criar novas possibilidades. Aquela situação toda me criou novas possibilidades, me deu uma flexibilidade mental de pensar em outras coisas e eu estava curtindo ali o meu filho. Nesse processo, eu decidi ter o segundo filho, a Tarsila. O pai, né, eu e o meu ex, nós conversamos sobre ser pai e que ele falou que não teve a experiência com o Gustavo o suficiente e que ele agora, como nós estávamos juntos, queria experimentar essa experiência novamente. E nós tivemos a Tarsila, que nasceu em 2005. Antes disso, né, eu engravidei também e perdi um bebê, que eu chamo de Maria Eduarda. Perder um filho foi algo assim indescritível. Eu entendo as mães que perderam seus filhos, que não tiveram a possibilidade de ser mães. E que neste caso, né, não depende unicamente da gente, mas depende de como a gente vai reagir diante disso. Como é que a gente vai ressignificar tudo isso? Como é que eu vou seguir adiante? Como é que eu vou construir os meus sonhos? Com todas essas dificuldades, com todos esses desafios, eu tive equipes onde as pessoas não se relacionavam bem, mas em todos os lugares aonde eu me propunha construir algo de valor, eu consigo até hoje construir algo de valor. Quando algo está extremamente difícil e precisa ser repensado, eu busco essa informação. Nem sempre foi assim. Em alguns momentos, eu ficava ali batendo a cabeça para buscar uma solução que eu queria enxergar. E aí eu comecei a entender que eu precisava olhar para o que o entorno estava me falando. As ações das pessoas, a reação das pessoas, as minhas ações. E como é que eu poderia construir essa nova jornada. Os meus filhos cresceram. E a gente acha que tá fazendo tudo certo. Que tá, né, que você trabalha. E nós tínhamos uma questão importante. O pai dos meus filhos, ele era usuário de droga. Ele é vivo. E eu tinha uma luta intensa nessa criação dessa profissão, dessa profissional. Fazer com que essa família desse certo e cuidar desses meus filhos. Flávia, por que você decidiu então ter mais filhos com essa pessoa? Porque a gente acredita que pode transformar. E a gente pode transformar qualquer situação. Mas a gente pode transformar o que é meu. A minha autorresponsabilidade
em cuidar daquilo da melhor forma possível. É muito difícil você mudar o outro. E uma vez que eu entendi isso, eu continuei na minha busca por me desenvolver profissionalmente e cuidar dos meus filhos. Em um determinado momento, houve uma ruptura. Eu saí desse relacionamento. Eu decidi me separar. Eu falo que porque ele não queria se separar. Fui cuidar dos meus filhos. Tem muitas histórias nesse meio, muitas histórias desafiadoras. Mas com 2 filhos, um dia bateu a minha porta. A gente sempre ouve falar sobre famílias disfuncionais. E eu descobri que a minha família era uma família disfuncional. Como é que eu descobri? O meu filho, que era meu parceiro, que andava comigo, que estava junto, que a gente conversava bastante, começou a se distanciar. Ele havia encontrado o caminho das drogas. Ele fala, claro, que foi a minha escolha. Claro que foi a escolha dele. Mas existiu um entorno, existiu toda uma construção. E eu nunca acreditei que as histórias são assim, tem um culpado, você põe rótulo nele e carrega ele para lá. Existe uma construção. A família é uma construção. A trajetória é uma construção. Entrei num grupo de apoio, fui buscar ajuda, fui buscar o entendimento para poder lidar com tudo aquilo. Porque eu já vivia tudo aquilo com meu pai, com meu irmão, com meu ex, mas agora eu buscava respostas porque estava acontecendo com o meu filho. E dentro do grupo de apoio, os 12 princípios básicos, os 12 princípios éticos, a espiritualidade pluralista, ouvia relatos de outras pessoas. Eu sou budista, minha convicção é budista, o meu direcionamento é budista, mas e no budismo o Sensei fala muito sobre respeitar cada indivíduo em todos os lugares onde a gente estiver. E todas as pessoas ali tinham os mesmos problemas que os meus. Ninguém ali era melhor que ninguém. Nós tínhamos médicos, nós tínhamos advogados, dentistas, pais que amavam seus filhos. E nessa jornada de me tornar uma profissional melhor, eu tinha que buscar me tornar mãe melhor. Sem culpa, mas assumindo a minha responsabilidade. E a minha filha caçula, por conta de todos esses desencontros e essas falas contraditórias, desenvolveu depressão. Em 2018, nós internamos o Gustavo, que ele estava no auge, no fundo do poço, e eu já tinha tentado muitas coisas. E aí eu falei, a única coisa hoje que pode salvar meu filho é tirar ele desse lugar que ele tá, para que ele tenha a sanidade de pensar para onde ele quer ir. E foi o que nós fizemos. Passamos ao longo do caminho buscando respostas para o filho e buscando as respostas para minha filha, porque eu também não sabia lidar com aquela situação da depressão. No grupo de apoio eu encontrei apoio para os 2 lados. Na religião eu encontrei o acolhimento para os 2 lados e continuava a me desenvolver como profissional. No meio de todo esse turbilhão, eu desenvolvi um projeto de realidade aumentada para ser colocado em livros, em publicações, enfim, eu achava que aquilo podia funcionar e eu desenvolvi um protótipo que não foi adiante, porque eu não tive como investir mais naquilo, mas a tecnologia é incrível e pode ser sim usada para esse fim. E coroando essa questão da autorresponsabilidade, eu vou encaminhar aqui dois acontecimentos em 2018 que fizeram a virada desse processo e me fizeram buscar o desenvolvimento de pessoas além da parte da instrumentação cirúrgica. Eu sempre ajudei muitas pessoas e aí em 2018 eu internei meu filho, em 2019 eu internei meu filho, porque no final de 2018 ele estava no fundo do poço. 2019 passamos 6 meses, eu e a Tarsila. Tarsila foi minha filha única, olhei para ela, cuidei. E na volta do Gustavo,
nós tivemos um desequilíbrio novamente, né? A gestão daquelas emoções ainda não estava totalmente equilibrada, mesmo com terapia, com olhar sistêmico, e nós tivemos, ele voltou em agosto, fomos para o Congresso de Amor Exigente, foi super bacana, foi no Rio de Janeiro, fui com alguns amigos, a minha filha foi comigo, e em setembro, no dia 21 de setembro, nossa família passou por um susto gigantesco. Tarsila, acreditando com muita dor e acreditando que ela estava atrapalhando todo aquele processo, ela decide dar fim à própria vida. E diante daquela situação, foi preciso buscar tudo que eu vim aprendendo na minha profissão para socorrê-la, tudo que eu havia aprendido nos grupos de apoio sobre o que fazer diante dessa situação inesperada, que a gente vinha trabalhando há meses, que a gente vinha olhando para isso há meses. E eu estava dentro de uma equipe, achando que seria o momento, o meu auge, e vamos, né, vou crescer. E aí ali a vida me mostrou que eu tinha que olhar para minha família. Foram 72 horas de uma grande agonia, onde todos foram impactados por aquela situação. E pensar que quantas vezes a gente pôde dialogar sobre isso, quantas vezes fomos inflexíveis e não pensamos em como tornar isso um pouco mais leve. Quantas vezes na nossa vida a gente não flexibiliza porque a gente quer ter razão. E aí, naquele momento, eu tive raiva do meu filho, tive raiva do meu ex, e só pensava, né, o que vai ser agora? 24 horas depois, eu dormi, eu não sabia, não tinha chão, era muita oração, e eu olhei para aquilo e falei, e agora? O que a gente faz com isso? Pedi desculpa para o meu filho, pedi desculpa para o meu ex, entendi que aquela era a nossa construção. E que se houvesse uma chance, qualquer que seja a chance, porque normalmente a gente vem pensando, vai ser, não vai, eu queria que fosse. E independente do que acontecesse, alguma coisa precisaria mudar. E de lá para cá, eu continuo uma exímia instrumentadora cirúrgica. Em 2017, eu decidi que eu ia levar minha voz mais longe e eu ia ensinar outras pessoas o que eu sabia e o que eu via em grandes centros de ensino e pesquisa e que eu ia ajudar mais pessoas. E aí nasceu a Merak, Instrumentação Cirúrgica, minha empresa hoje. Só que hoje está nascendo uma nova empresa, uma empresa de desenvolvimento humano, de crescimento de pessoas, de impulsionamento de vidas, por conta de tudo isso que aconteceu na nossa vida. Então, todas essas lições me trouxeram para pensar que a gestão das minhas emoções, que olhar para as minhas emoções faz total diferença. E ter autorresponsabilidade da parte que eu preciso resolver, que eu preciso ter coragem e olhar para ela e fazer a diferença. E no ano passado eu criei a metodologia Radar, onde a gente observa, primeiro a gente reconhece o que está acontecendo, a gente admite os pontos que precisam ser melhorados, aí a gente reconstrói, o D, né, de desconstruir, a gente desconstrói aquelas crenças, tudo aquilo que a gente vem trazendo da nossa bagagem, a gente vai alinhar o que precisa ser ajustado, o plano de ação, e aí a gente vai ressignificar e retomar a nossa vida. Então, dentro de toda essa trajetória, sem a autorresponsabilidade e sem a gestão das minhas emoções, jamais seria possível ter vencido cada uma dessas etapas. E ainda não está fechado. Nós estamos na construção desse projeto da nossa vida. Eu e os meus filhos. Meu filho seguindo a vida dele,
casado, olhando para sua esposa, aprimorando a sua vida a cada dia. Minha filha ao meu lado, buscando a superação dentro de cada passo da descoberta dela mesma. E eu descobrindo que eu posso ser muito mais do que somente uma instrumentadora cirúrgica. Eu posso ser palestrante, eu posso ser podcaster, eu posso ser uma escritora, eu posso ser o que eu quiser. E você também pode ser o que você quiser. Basta que você aprenda a olhar e ressignificar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Existe uma pessoa, e uma única pessoa, que pode fazer isso por você, que é você mesmo. Existe uma única forma de fazer isso? Não. Você precisa ter ferramentas, pessoas que estejam nesse processo e consigam te levar para construir esse sonho ou essa vida que você tanto está esperando. Não espera mais. Hoje é o dia da sua grande mudança. Comece hoje a pensar o que e como e com quem você pode fazer essa grande transformação. Parabéns por estar aqui me ouvindo até esse momento. E que esse seja o momento da virada de chave da sua vida.